Trimestre estaremos iniciando, Senhor, a partir de hoje, temas tão importantes, lições tão importantes, com um tema tão relevante, ó Deus. Pai querido, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo por excelência, que é o professor, que é o revelador, é aquele que conhece todas as coisas, as profundezas do Pai, possa nos ensinar, possa ser o nosso professor por excelência, usando os nossos professores aqui, Pai. Nós te pedimos, nós te louvamos, no bendito nome de Jesus. Amém? A nossa revista é Em Defesa da Fé Cristã, é o título. O subtítulo é Combatendo as Antigas Heresias, que se apresenta com nova aparência. É o tema da nossa revista. Eu queria, rapidinho, falar sobre a lição, mas também sobre as demais lições. Bem forte, toda a igreja, eu vou contar de 1 até 3. Qual é o título da nossa lição? 1, 2, 3. Está fraco, ficou bom. Vamos lá, 1, 2, 3. É tão antiga, né? Desde o primeiro século surgiram seitas, até mesmo o judaísmo. O judaísmo tinha alguns grupos religiosos considerados como seita dentro do judaísmo na época de Jesus. Você pode passar para mim aí, Marcos Vinícius, devagarzinho? Obrigado. O autor é o comentarista pastor Ezequias, ele é da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. É um dos mais requisitados da CPAD na questão de apologética, de defesa dos textos bíblicos, de defesa da doutrina bíblica, de defesa a respeito da humanidade de Cristo, da encarnação do Verbo. Ele é um apologeta por excelência. Haja visto que ele é formado em grego, aramaico, em grego e hebraico. Ele conhece as línguas originais a fundo. E ele é um dos escritores da CPAD. Se eu não me engano, o trimestre passado ou atrasado, nós estudamos a revista dele. Tá bom? Pode passar. As lições que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar a lição de número 1. Os irmãos acabaram de recitar aí, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a unidade do corpo. A segunda lição que nós vamos estudar no próximo domingo é: somos cristãos? Somos cristãos? É uma pergunta, né? Haja visto que o primeiro século, depois que Cristo morreu, os apóstolos expandem a igreja, o judaísmo ele tenta enraigar dentro do cristianismo, ou seja, as práticas judaicas, né? O templo foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito Vespasiano. Por quê? Porque o povo ia acabar. Aliás, continuou com o sacrifício no templo. O sacrifício se encerra com a morte de Cristo, porque tudo cumpre nele, encerra-se nele. Ele profetizou a destruição do templo. E se o templo estivesse lá até hoje, estava lá a peregrinação, adorando lá aquela construção magnífica. Não é a construção de Salomão, mas é reconstruída construída por Neemias, Zorobabel, e ampliada pelo imperador, por Nero, melhor dizendo. E não tem não, hoje só tem aquele pedaço do muro lá, né? Somos cristãos. A gente vê hoje aí no meio do cristianismo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela cumpriu um propósito, irmão. Construção de candelabro, judaísmo no meio da igreja. Aonde que Deus mandou construir o templo de Salomão? Aonde Deus mandou construir o templo de Salomão? Jerusalém. Jerusalém. Foi lá que Deus mandou construir o templo de Salomão. Deus não mandou Salomão construir o templo de Salomão em Berlim, em Bruxelas, em Nova York, e muito menos em São Paulo. Mas mandou construir em Jerusalém. Por quê? Porque o templo de Salomão ele tem um propósito. As peças, as cortinas, a construção, as colunas, tudo aponta, irmão, para uma tipologia, e ele é
figura de Cristo é a igreja. Cumpriu-se o tempo, cumpriu-se o período do tempo de Salomão, por isso que foram destruídos. Mas a gente tem um tempo de Salomão em São Paulo, né? E os outros vão lá para reverenciar aquela grande construção. Eu não tenho nenhum desejo de conhecer o templo de Salomão. Eu tenho desejo de conhecer o templo celestial, onde eu verei a face do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Também não discrimino quem quer ir lá. Se não vai lá com desejo de adorar ou de reverenciar, de que aquilo entrar no coração, amém. A encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Né? Deus se fez carne, é a terceira lição. Deus é trino. A gente vê que de 150 anos para cá, a unicidade ela ganha força na Europa e aqui no Brasil. Ela ganha força na Europa e aqui no Brasil. Não se escandalize, não estou aqui para discriminar e nem para dizer que está certo, mas ela ganhou força no Brasil através da voz da verdade, pelo seu líder Carlos Moisés. Cantamos os hinos dele na nossa igreja, mas eles são unicistas, não crê na encarnação do Verbo. E quando não crê na encarnação do Verbo, irmão, aí é complicado, porque quem morre é o homem. E se ele não se faz homem e não vai na cruz, baniu, acabou-se o sacrifício. Porque quem morre é o homem. Deus é espírito e Deus não morre. Quem morre é o homem. É Deus, homem na cruz. Né? Jesus é Deus? Jesus é Deus. Porque tem os movimentos que diz que quando ele encarna, quando ele se humaniza, ele deixa de ser Deus. Não, ele não deixou de ser Deus. Os atributos da divindade acompanham ele na sua humanidade. Onisciente, onipresente, todo-poderoso, e aí vai. O Filho é igual ao Pai? Igual ao Pai. Mesmos atributos, mesma majestade, mesma onisciência. Tudo está na vida do Filho, está sobre o Filho. A natureza humana e a divina de Jesus, a natureza humana e divina de Jesus, duas naturezas. É o único ser que pisou nessa terra que teve duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, ou 1000% homem ou 1000% Deus. Na teologia chamada de união hipostática, ou seja, a humanidade e a divindade ao mesmo tempo. Quando ele estava na popa do barco, dormindo, ele estava na sua humanidade. Quando ele repreende, quando o mar fica revolto, os discípulos acordam ele. Ali ele está na sua humanidade. Quando ele levanta, estende a mão e repreende o mar e haja bonança, ali ele assume ao mesmo tempo a divindade, o Todo-Poderoso. Então, a humanidade e a divindade de Jesus. Lição 8. Jesus viveu a experiência humana? Viveu. A única experiência humana que Jesus não viveu foi pecar. Sentiu dor, sentiu fome, foi ao banheiro, tomou banho, seu corpo teve mau cheiro, de vez em quando, se fosse nos dias atuais, ele teria que usar um desodorante, passar um cremezinho no cabelo, se fosse nos dias atuais, eu estou trazendo para os dias atuais. Ele viveu a experiência humana. Porque sem a experiência humana, irmão, ele não seria o Salvador. Então ele viveu a experiência humana, sentiu na pele o que é ser homem, e todo o pecado da humanidade foi impregnado nele. Por isso que ele, lá na cruz do Calvário, diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque o Pai, de certa forma, vira as costas para ele. Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Toda a mazela da humanidade estava sobre ele na cruz do Calvário. As enfermidades, as doenças, os pecados, as violências, as guerras, tudo. Por isso que ele é o Salvador, sem abrir a sua boca e cometer uma vírgula sequer de pecado. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma força ativa, como alguns grupos dizem aí? Ou ele é só uma sombra? Está aí no nosso meio, bate nas nossas portas quase todos os dias. O pecado corrompeu a natureza humana, sim. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Todos pecaram. Sem o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, irmão, ele é para todos, não é só para um grupo que foi predestinado, não. Para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O sujeito do texto é indefinido. Por quê? Por que é indefinido? É porque tem que crer. Quem não crê, irmão? O banquete da salvação está oferecido para toda a humanidade. Mas por que o sujeito do texto lá de João 3,16 é indefinido? É porque quem crê.
Quem crê? Se não crê, a igreja tem uma natureza organizacional. Nós tivemos até uma lição que, se não me engano, foi o pastor que ministrou, perseverando na fé em Cristo Jesus. Tá certo? Pode tocar em varão. Aí você pode deixar descongelado, fica melhor para nós. Vamos ler o texto. Eu vou ler aqui vou pegar alguns versículos. Essa lição é uma lição introdutória. Olhai por vós, Paulo está num discurso para obreiros. Paulo, ele tem alguns outros discursos, mais uns 3 ou 4 em suas cartas, e até mesmo aqui, mas aqui ele está discursando com um grupo de obreiros, de presbíteros, ou seja, de pastores. Ele está na cidade de Éfeso, eu esqueci o nome aqui, manda um obreiro ou 2 ir lá em Mileto chamar os obreiros, porque ele faz uma reunião aqui na cidade de Éfeso. Ele fica mais ou menos 2 anos na cidade de Éfeso, ministrando aos obreiros. Ele funda a escola teológica na cidade de Éfeso. Ele fica 2 anos na cidade de Éfeso. Aqui um discurso exclusivamente para obreiros. E ele diz, olha, olhai por vós. Ele está dizendo para os obreiros, olha por vocês mesmos. O que ele quer dizer com isso? Se ele é do ministério de vocês, invista no ministério de vocês. Estude, aprofunda, adquira conhecimento. Adquira sabedoria, tenha tempo com Deus. Aí ele vai expandir o seu discurso. Olhar por vós e por todo o rebanho. Como que um líder, como que um professor da escola dominical vai ministrar e olhar por todo o rebanho, sendo que ele não fez nenhuma leitura na lição? E aí como é que ele vai olhar para o rebanho e ministrar a lição? Sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, pastores, é a mesma coisa. Bispo é a mesma coisa que líder, de pastor, presbíteros. Se o pastor Oído José do Carmo, o bispo Oído José do Carmo, chegar aqui na igreja e nós dizer assim, vamos apresentar o presbítero Oído José do Carmo, ele tem que dar glória a Deus, irmão, porque no original é presbítero mesmo. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa, bispo, cresce, incha, nada não, irmão. Todos nós somos servos daquele que está sentado no trono. Independente de pastorado, de presbitério, de evangelista, de missionário, quando eu assumi a tribuna aqui, é Ele que está no comando. Só sou servo, mais nada do que isso. E é o único cargo que não será tirado na eternidade, porque lá eu vou servir a Ele para toda a eternidade. É o único cargo que não vai ser tirado. Porque eu sei, olha o que Paulo está dizendo, porque eu sei que depois da minha partida, ele está falando da sua partida, da sua morte, mas também da sua partida da cidade de Éfeso, porque ele está na sua 3ª viagem missionária, e depois dessa reunião aí, ele vai fazer a 4ª, que nós consideramos como 4ª, que ele vai para Jerusalém, aliás, ele pega para Roma, passa por, onde aquela capítulo 28 de Mateus, lá, de Atos, que ele teve o naufrágio, e ele vai para Roma e lá ele morre, ele é degolado. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. Irmão, lobo, irmão, a carne preferida de lobo é ovelha, irmão. É carne de ovelha. É a carne, o prato preferido de lobo, irmão, é carne de ovelha, é lã de ovelha, irmão. É por isso que a igreja tem que estar atento. Nós assembleanos, temos que estar atento. Eu louvo a Deus, pastor Zé de Carvalho, a nossa igreja é uma igreja dedicada à escola dominical. Eu vi a fala daquele pastor lá ontem, na sede, falando sobre as escolas dominical no campo. Nós temos igreja no nosso campo que não tem escola dominical. Não tem. Ele está dizendo que quer apoiar, que quer que levante essa escola dominical no nosso campo, nas igrejas que não tem. E ele disse, e as igrejas que estão, a escola dominical está muito devagarzinho, eu quero ajudar. Se os irmãos, se as irmãs não tiverem condições de comprar a revista, nós vamos doar a revista. Louvado seja o nome do Senhor. Essa visão da nossa sede, da nossa liderança. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós temos um bom número na escola bíblica dominical, nos domingos de manhã. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos. Os discípulos que se referem àqueles que estão formando.
que pode, né? Haja visto que as maiores seitas do mundo hoje eram crentes, eram obreiros na igreja verdadeira, irmão. Atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas cada um de vós. Pode passar para o novo texto? Eu quero pegar o novo texto. Antes, santificai ao Senhor, ou santificai a Cristo, outras versões, é prioridade. O crente tem que ter prioridade, ou seja, santificar, ou seja, a minha prioridade é Cristo entronizado dentro de mim, no meu coração, na minha mente. Eu tenho que viver Cristo 24 horas por dia e os seus ensinamentos. Aí, irmãos, as seitas, as heresias, os movimentos, as inovações, elas não terão espaço na minha mente, nem vai descer para o meu coração. Outra coisa, obreiro, irmão, crente, obreiros, nós obreiros, estude, leia, se possível, se tiver coisa, adquiram livros, leia tudo, mas leia preparado, para não se envolver com um certo movimento, para não dar voz aos certos movimentos. Leia para você ter conhecimento e chegar aqui e discernir, e passar para a igreja o que é certo e o que é errado. Quando eu digo aqui, irmão, estou falando obreiro de um modo geral, na igreja do Brasil e do mundo. O Ezequias Soares, esse, você está achando que ele não aprofunda? Ele tem, se não me engano, ele é um dos escritores com Paulo Romero, não, acho que não é ele não, sobre seita e heresia. Eu tenho esse livro lá, sobre cerca de 15 a 16 seitas e heresias. Eu tenho esse livro lá com mais ou menos umas 200 páginas. Temor, deixa eu ver, antes santificai o Senhor, santificai a Cristo Deus em vossos corações, estáis sempre preparados. Olha o que Pedro diz, estáis sempre preparados para responder. Irmão, tem umas palavras aqui que chamam a atenção, ó. Estáis sempre preparado, a palavra preparado, para responder com o quê? Mansidão, irmão. Eu não vou ganhar o herege, ou aquele que está abraçando uma distorção bíblica, às vezes por falta de conhecimento, ou influenciado por uma liderança lá, porque a liderança lá é que vai ser cobrada naquele dia. Eu não vou ganhar com ele, debatendo com ele, maltratando ele, dizendo que ele pertence a uma seita, que ele vai para o inferno. Eu tenho que ter mansidão, sabedoria. Eu tinha um colega de serviço, que ele é da igreja Congregação Cristã do Brasil. E ele sempre dava umas pitadinhas para mim, eu levando ele. Aí um dia nós conversamos, eu disse, mas você disse que a sua igreja aqui é certa, as demais estão erradas, a doutrina, os seus ensinamentos, os que estão certos, nós estamos errados. Ele disse, nós temos a verdade. Aí eu disse para ele assim, então você concorda que Paulo foi para o inferno, que Pedro foi para o inferno, os apóstolos foram para o inferno, você concorda? Não concordo, não. Falei assim, mas o que você está dizendo é isso. Como assim? Porque Paulo, Pedro e os demais apóstolos não congregou na sua igreja. E você diz que só os frequentadores da sua igreja vão para o céu? Eu falei assim, a sua igreja foi fundada em 1910 pelo senhor Luiz Franciscone. Quando eu pronunciei o nome do fundador e puxei a história, não debati com ele nem nada. Só levei ele a refletir. Estás sempre preparado, irmão. Nós somos humanos, estamos falhos. Eu, mausado, não sou preparado não, mano. Estou preparado não. Eu estou preparando para entrar no céu. Você pode dar um glória a Deus bem forte nesta manhã? Para responder com mansidão, eu já disse aqui. E temor, irmão, temor. Quando a gente for falar com uma pessoa que bate na nossa porta, um colega de serviço que não crê e que tem um desvio doutrinário, um desvio teológico, tenha temor, porque você vai falar de Deus para ele. Aquele Deus que entrou dentro do teu coração e fez morada. Você vai falar aquilo que o Espírito Santo te revelar. Então tenha temor, respeito, consideração. Se possível, você dá uma pitadinha meio forte, mas dá um abraço nele depois. Não é não? Temor qualquer que vos pedir a razão da esperança da vossa fé. Tendo uma boa consciência, ou seja, uma boa mente, um bom conhecimento, uma boa revelação, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Procedimento, conhecimento, caminhada com Cristo. Isso é muito importante. Tem mais. Acho que ainda tem mais um texto em 2 Pedro, né? Também houve entre vós
falsos profetas. Aí é uma referência à antiga aliança. Também houve entre vós falsos profetas. Aí o Pedro está referindo à antiga aliança. Como também vos haverá, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição. É Pedro que está falando. Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, e o tema da carta dos Colossenses é a divindade de Cristo. É a divindade do homem. É a sua humanização, mas ao mesmo tempo a sua divindade. Porque no primeiro século havia o culto no meio da igreja, começou a surgir o culto no meio da igreja aos anjos. E os anjos, a divindade angelical. E isso prosseguiu, nós temos hoje aí o movimento romano, né? Muitos seguirão as suas dissoluções, as suas inalações, os seus pensamentos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios. É que tem negócio aí, irmão. Redes sociais aí. Eu fico admirado, tem hora. Eu fico mais admirado é que tem irmão assembleano de oração, que todo dia tem que ouvir a profeta na rede social para depois sair de casa. Aqui, irmão, 66 livros. A maior profecia eu tenho lá dentro da minha casa. Se você for ver os profetas da antiga aliança, eles não se expunham. Se naquela época havia redes sociais, quem se expunha às redes sociais eram os falsos, porque os verdadeiros não se expunham, irmão. Naamã chega diante de Eliseu, Eliseu mandou o seu servo Geazi. Eliseu nem quis receber Naamã. Hoje é uma exposição. Nós estamos vivendo a época do egocentrismo, o homem no centro. Sobe em cima do púlpito, ele quer aparecer, o cantor, o pregador, o tocador. O egocentrismo. Século 21, irmão, nós estamos vivendo, é isso aí, irmão. E no meio da igreja não tem sido diferente dos tempos para cá. Nós estamos vivendo a época do hedonismo. O hedonismo é o prazer, é a beleza a qualquer custo. Tem gente que sobe no púlpito, que sobe nos congressos, não é para mostrar o seu dom que Deus deu de cantar, é para mostrar a beleza física. Estamos vivendo a época do hedonismo. Nas redes sociais, na televisão e no meio da igreja também não é diferente. Não pense, não fica, mãozeada. Não, eu estou falando uma coisa aqui que é real. Sim. Mas no final, às vezes até no final, ou às vezes até no início daquela comunicação, vai lá, clica no like lá. Sim. Deixa eu me corrigir aqui. O hedonismo, o narcisismo, que é a beleza a qualquer custo. O narcisismo é a beleza a qualquer custo. Você já visto que Narciso, da onde veio o narcisismo, ele se achava belo, tão belo que não quis nem casar, porque segundo ele não tinha mulher bela para casar com ele. Ele era tão belo que não quis casar, porque não tinha uma beleza, uma mulher bela. O hedonismo é o prazer a qualquer custo. Estão vivendo também isso aí, irmãos, o prazer a qualquer custo, até no meio da igreja. Homens que pregam, que cantam, e depois vai para os movimentos aí. Não vou falar, não. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu sigo nas redes sociais, eu tenho professores que eu pego aula com eles via online. Tenho professores. Inclusive, um dos professores que eu pego aula com ele pregou aqui na sede da Vila Nova o ano passado. Pastor Denilson Lima. Ele dá aula de Apocalipse. É um dos homens que sabe no Apocalipse. Pastor Zé, aproveitar e convidar todo mundo para a próxima reunião de obreiro na sede, que vai ter o Genival Bento. Isso.
Muito bem, pastor. Pastor Zé de Carvalho está falando que a próxima reunião de obreiro, primeiro sábado do mês de fevereiro, pastor Genival Bento vai estar pregando lá na nossa reunião de obreiro. Eu gravei aqui na mente, eu quero lá ouvi-lo. Quero lá participar da reunião, ouvir o que o nosso presidente tem para nos passar, mas também ouvir a pregação de Deus por meio dele. Louvado seja Deus. Pode passar, meu filho, para nós já ir. Tem um texto aqui que eu gostaria de... Pode ir. Esse texto aqui de Judas, ele é interessante. Judas, ele é o meio-irmão de Jesus, ou irmão de Jesus. Como Tiago também, que escreveu a carta, também é. Por que alguns teólogos falam que é meio-irmão? Porque Jesus é filho de Maria. José é pai, biologicamente não foi gerado pela Maria. Bom, a Bíblia é tão impressionante e é tão magnífica que a palavra no princípio, a palavra princípio no original, no hebraico, já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo na palavra princípio, no original. Aí já é uma refutação contra o unicista que não crê na Trindade, porque eles não estudam, né, se estudassem. Quando Deus disse, da semente da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça, a palavra semente no original hebraico é sêmen. Quem tem sêmen é homem. Mulher não tem sêmen, mulher tem ovário. Já aponta para o nascimento de Cristo, a geração de Cristo, que é milagrosa, porque Maria não tem contato humano. O que é gerado no ventre dela é do Espírito Santo, por isso que da semente da mulher. Ou seja, o nascimento dele vai ser um mistério. Não tem participação humana. A Bíblia Irmão, os originais, eu gostaria de estudar. Amados, procurando, olha, isso aqui é interessante, Judas não tem capítulo, são capítulos, se eu não me engano, parece que é 29, versículo, não sei, não lembro mais. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com toda a dedicação, com toda afinco, acerca da comum salvação, vírgula, o que ele... E aí ele disse, eu gostaria de escrever a respeito da salvação, eu gostaria de descrever a respeito do sacrifício, da redenção humana, do ser humano por meio do sacrifício de Cristo. Mas ele coloca uma vírgula e disse, o que ele disse? Por quê? Porque as heresias invadem a igreja no primeiro século e se estende. Por isso que houve os concílios de Trento, concílio de Nicéia, concílio de Maonde, concílio... Nós temos um livro editado pela Assembleia de Deus no Brasil, que é sobre a nossa doutrina, do que nós pensamos. Eu esqueci o nome dele. Ele disse, vírgula, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele disse, eu queria escrever sobre a salvação. Mas eu fui impulsionado, é o que ele está dizendo. Eu fui impelido pelo Espírito Santo a escrever a respeito da fé, defender a fé. Aí você vai ler a carta dele é uma carta apologética, que ele vai falar dos movimentos, das heresias e dos falsos que surgiram no meio da igreja. Amém? Estão entendendo? Tranquilo aí, irmão? Estou falando tranquilo? Não estou. O micro a voz está bem aí atrás, irmãos? Tá boa aí, madame Loraci? De vez em quando ela fala, você falou fora do microfone, tem hora que você falou do microfone. Eu disse para ela, me corrige. O genro da irmã Dilma, o Ed Carli está sendo o meu professor de microfone. E quando eu falo aqui, hoje o senhor falou bem, pastor Zé Adão. Tem uma hora que o senhor baixou o microfone e ficou muito bem. Eu falei, você é o meu professor, para me corrigir. Pode passar, irmão. Vamos para a revista aqui, irmãos? Introdução. Heresias são crenças, práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confronta o cristianismo histórico e cria um problema para as igrejas e as famílias. Bom, texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto. E tem vezes que o contexto de um versículo que eu leio, ele está para trás, ou ele está para frente, ou talvez o contexto dele, irmão, está num livro do Antigo Testamento.
Ou talvez o contexto do texto que eu leio está nos atributos divinos. Aí eu chego a arrepiar. Porque dependendo do texto, o contexto do texto, para não entrar na heresia, aí eu vou ter que ir atrás dos atributos divinos. Deus é amor. E Ele amou toda a humanidade. E a salvação, por meio de Cristo, é oferecida a toda a humanidade. Não é oferecido só um grupo, como João Calvino nos ensinou. Porque o amor dele é para todos. Não é só para um grupo. Por aí vai, irmão. Heresias são crenças, pode passar. O presente trimestre tem por objetivo mostrar, já. Aí tem aí, ó. Conduzindo, né? Ou seja, o herege, irmão, ele conduz as pessoas à cegueira mesmo. O falso. Estudaremos sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. É uma responsabilidade, irmão, da igreja. É uma responsabilidade dos obreiros, do professor de escola dominical, da professora de escola dominical, do pastor da igreja. O pastor está sempre falando aqui sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. É uma responsabilidade, irmão. Porque nós vamos ler um pouquinho mais para frente, que Paulo, que o escritor vai dizer que surgirão no meio de vós e surgirão pessoas que não estão no meio de vós. Falsos que vêm de fora e falsos que surgem de dentro. Os de fora, irmão, é escandaloso, que nós estamos vendo aí o comunismo, o socialismo, que debocha mesmo. E mais uns, né? Agora, o perigoso mesmo para o crente, irmão, é os que surgem de dentro. Porque eles não abandonam totalmente a fé e nem jogam a Bíblia fora. Carrega a Bíblia debaixo do braço, coloca a gravata, fala nas redes sociais, vem bonitão, canta na igreja. O perigo é os de fora. Se você não tiver conhecimento bíblico. E aí você entra no barco. Pode ir. Tópico 1, pode ir. Os cuidados pastorais. Olhar, pois, por vós. Paulo está falando, ali a referência de Atos 10, 28, não, é Atos 20, 28. Os bispos foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Eles são pastores. Paulo está formando pastores na cidade de Éfeso, chamou os pastores, a liderança daquela região, mais especificamente da cidade de Mileto. Ele está ministrando aqueles pastores, formando os pastores. Paulo passou quase que a sua vida toda de ministério fundando a igreja, estabelecendo pastores, estabelecendo liderança. Mas aqui ele está formando obreiro. A escola dominical é um lugar que forma obreiro. Igreja forte, igreja sadia, é a igreja que vem para a escola dominical, irmão. Igreja vitoriosa, forte na palavra, é a igreja que vem para a escola dominical, que vem para os cultos de ensinos. Aí quando você chega no domingo, que vem para o culto evangelístico, louvando e glorificando a Deus, cheia da graça, porque já tem o conhecimento, aí Deus manifesta, batiza com o Espírito Santo, dom de língua, dom de revelação, e aí o Espírito de Deus se manifesta, e o nome do Senhor é glorificado na vida da igreja. Eu estive fora, aí passei o final de ano fora, estive numa igreja de aproximadamente 600 pessoas no culto. Achei interessante. Aí na chegada, a cidade é pequena, 3.000 habitantes, 3.500 habitantes, 80% da população é crente. Aí a irmã disse, o senhor não é daqui? Qual que é o nome do senhor? Eu disse, meu nome é José Adão, o dela é Lauraci. Aí a Lauraci diz assim, por que você não pôs que José Adão pastor? Eu falei, não, eu quero ser anônimo, hoje eu quero ficar anônimo aqui. Quero que me apresente como José Adão. Não estou aqui para aparecer como pastor, nem nada. Eu estou aqui para adorar e glorificar a Deus. Maravilhas. É assim, irmãos. Fomos construídos para apacentar o rebanho, para ajudar no rebanho, contribuir com o nosso pastor, com os pastores da sede, com o nosso presidente. É isso aí. Nós estamos aqui para aparecer, não é nada não. Pode passar. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. Irmão, 30% de que foi escrito o Novo Testamento, 30% de Mateus, Apocalipse, é apologético.
30% do Novo Testamento é defesa da fé, é combatendo as heresias, é combatendo os movimentos, é combatendo os desvios doutrinários, é combatendo aquilo que não condiz com a palavra. 30% de que Jesus escreveu, juntamente com os apóstolos, é combatendo as heresias. E vem bonito, irmão. E vem bonito. Não vou entrar em detalhe, porque as lições vão entrar nos detalhes de cada movimento. A nossa revista ela não vai tratar especificamente de movimentos. Claro que alguns pastores, alguns professores vão citar algum movimento, fica livre, fica à vontade, mas ela não cita a denominação, ou seja, o título do movimento herético. Mas os ensinamentos estão aí dentro desses movimentos. Por exemplo, alguém já ouviu falar do juiz investigativo? Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar do juiz investigativo? Não é uma igreja que cresce, tem televisão ao vivo, 24 horas por dia. E tem irmão da igreja, nossa igreja, quando eu digo da Assembleia de Deus no Brasil, que segue, irmão, eles lá. Juiz investigativo, anula o sacrifício de Cristo, ele não diz literalmente na televisão. Ele diz que Jesus, no ano de 1844, saiu do lugar santo, entrou no lugar santo do santo, e aí fez um juiz investigativo. Aí todos aqueles que adentrou na sua dominação estão salvos, os demais não estão salvos. Não vou citar o nome aqui, porque está sendo gravado. Juiz investigativo. E tantos outros que vão por aí da sua dominação. Os livros escritos pela sua liderança são inspirados como a Bíblia. Inclusive, para aprender o que a Bíblia ensina, tem que ler o livro deles lá, porque se não ler o livro, não aprende, não consegue entender a Bíblia. Professor por excelência é o Espírito Santo, irmão. Se eu tiver ele na minha vida, na minha mente, eu vou entender o que está na Bíblia. Está no nosso meio, irmão. Está no nosso meio. Quando eu digo que está por aí, na rede social, na televisão. Pode passar. Os cuidados pastorais. Jesus ensinou sobre isso em Mateus capítulo 7, 15 e 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelha. O problema, irmão, o falso, aquele que é falso, aquele que é herege, é fácil de você, às vezes, discernir e entender. O problema é aquele que vem com pele de ovelha, irmão. Canta bonito, tem um discurso bonito, fala com você no particular bonito, mas quando você vai aprofundar ou vai penetrar naquilo que ele ensina, a pele não é de ovelha, a pele é de lobo. De lobo. Aí eu vi um pastor falando essa semana que ele disse que esses falsos que estão no nosso meio e até frequentam a nossa igreja e pregam a nossa igreja, ele disse que eles estão a serviço literalmente de Satanás. Literalmente. Porque a intenção deles não é passar a verdade. Ele diz, o seguidor, aqueles simples, aqueles que não lê, aqueles irmãos, aquelas irmãs simples, tudo bem, aquilo Deus terá uma misericórdia. Mas eles que conhecem a profunda, estão devorando as ovelhas, querendo tirar as pessoas do reto caminho, e esses terão um justo juízo naquele dia. Sua vida, né? Seu testemunho, sua conduta com a esposa, com a família, os frutos. E dentro dos frutos, irmão, o que ele ensina? Aí, o fruto que ele ensina. Qual é o fruto que ele te oferece? É bonito? Às vezes a casca é bonita, mas por dentro está podre. Aí é Bíblia, irmão. Aí é Bíblia, você tem que ir para a Bíblia. Para saber se você está ensinando. Eu disse aqui do juiz investigativo. Então você vai saber que o juiz investigativo não tem nada a ver. Olha, Jesus ficou até o ano de 1844 no lugar santo, e depois ele entrou no Santíssimo, ou seja, só depois disso que ele entrou no céu. Tem nada a ver com a Bíblia isso aí, irmão. Canta bonito na igreja, canta bonito na televisão aí. Pode falar. E, por exemplo, nós temos aí alguns grupos que guardam a antiga aliança, a guarda do sábado. A guarda do sábado. Por aí, dá para você já discernir, né? A guarda do sábado, você sabe, né? Temos aqui que ensina que a guarda, irmão, o sábado, o descanso é Cristo. O nosso sábado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso, pode glorificar a Deus? Nosso descanso é Cristo. Eu não preciso trabalhar de segunda a sexta,
de domingo a segunda e descansar no sábado, irmão. Porque o descanso do sábado, na antiga aliança, até os animais não podiam trabalhar. Os empregados não podiam trabalhar. O escravo não podia trabalhar. Um dia eu procurei um seguidor do movimento e disse, o seu líder é empresário, não é? Ele disse que é empresário. Os empregados dele trabalham no sábado? Não, trabalham. Eu falei assim, pois é, mas se for cumprir o sábado na integralidade, os empregados também não podem trabalhar. E você não pode ser beneficiado com a energia, porque tem alguém trabalhando ao seu favor. E na antiga aliança não podia nem ser favorecido por trabalho de terceiro. E eu falei para vocês, se for guardar o sábado, literalmente como você quer guardar, como é que fica os hospitais? Porque tem que desligar tudo, ninguém pode trabalhar. Eu falei assim, e se todo mundo estivesse na sua igreja, como é que ficaria os domingos, como é que ficaria o sábado nas faculdades, como é que ficaria o sábado nos hospitais, nas UTI? Porque todo mundo usou, porque os médicos da sua igreja teriam que cruzar os braços. Ele quietou. Falei, reflita, estude. Mais ou menos respondi essa pergunta aí. Os seus frutos conhecereis. Aí, os seus frutos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, tal. Pode passar. Depois da minha partida, porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Atos 20, 29. O alerta é que depois do período apostólico iria ocorrer o avanço dos hereges no seio da igreja. Irmãos, por isso que surgiram ao longo da história, nós vamos ver aqui algumas lições, vai falar sobre os concílios, concílio de Nicéia, concílio de Trento, os concílios depois vêm aí, no ano de 1800, do ano de 1500 surgiu a reforma protestante na Europa, e aí vem João Calvino, que tem uma corrente meio fora da que nós pensamos, aí vem Martim Lutero, e vem Savonarola, e vem tantos outros, vem Jacob Arminio, com o seu pensamento refutando João Calvino, ainda que Jacob Arminio ele não escreve, quem escreve é os seus seguidores, que vai refutar de forma mais veemente a doutrina de João Calvino, ou seja, a teologia de João Calvino. Por isso que sempre houve esses concílios, por isso que sempre houve, porque a igreja, se não tiver esse concílio, se não tiver uma liderança forte para votar, ela vai desviando, vai dando ouvido a esses movimentos, a essas inovações, esse modismo, de vez em quando tem que haver. Por isso que tem a reunião na sede, o pastor vai dar um alerta, o pastor estava dando um alerta lá ontem, né? Até sobre a reverência de ler a palavra lá, o pastor estava comentando aqui. Sim, vem. Por isso que tem a escola dominical, irmão. Por isso que nós temos a nossa escola dominical. Pode passar. Depois da minha partida, Paulo usa a linguagem metafórica para identificar os falsos doutores, doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Pedro mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Olha, veja o quanto que isso aqui é profundo. Veja o quanto que isso aqui é profundo. Nem sempre o ensinamento da verdade é suficiente para impedir o falso. Você já imaginou se a igreja, uma liderança que não dá ênfase ao ensinamento? Canta 2 horas, aí tira 10, 15 minutos para a palavra. Aí vem no púlpito, dá uma saudação, ele fica 15, 20 minutos com o microfone, aí já a pregação daquele que tinha uma palavra revelada já fica comprometida. Eu participei do culto da virada de ano, eu estou falando aqui um pouquinho, eu sei que aqui foi uma benção. O culto começou às 8 horas e foi até meia-noite. Teve um período de oração da virada de meia hora. Todo mundo chegou meia-noite, dobrado o joelho. Só depois que o pastor pediu para levantar, que levantasse e cumprimentasse os outros. Mas, literalmente, terminou o ano e entrou o ano debaixo de oração. Do começo ao fim, o que eu ouvi foi Bíblia, irmão. Bíblia do começo ao fim. Bíblia na saudação, Bíblia nos louvores, Bíblia na pregação, Bíblia na revelação, porque Deus revelou pessoas que estavam lá, influenciadas pelo diabo, foi chamado à frente. Bíblia do começo ao fim. Todos aqueles que tiveram oportunidade não tomaram mais de 3 a 5 minutos do tempo, porque todo mundo disciplinado. Aí Deus se manifesta. Tudo com decência e ordem. Para o crescimento, para benefício do corpo. Pode passar. A origem dos falsos mestres
é que dentre vós mesmo, esses aí que são os perigosos. Aí se você for ler a história, irmã, a história dos movimentos de seita hoje, todos eles estavam no nosso meio. Estava na Batista, estava na Presbiteriana, estava na Igreja Congregacional, não vou citar os nomes aqui. Todos eles estavam. Aí por alguma revelação, algum sonho ou alguma visagem de anjo, por isso que é um perigo, irmão, esses profetas de internet. Eu vi, Deus me mostrou que o prefeito vai ser aquele, depois o prefeito não é aquele, irmão. Sempre começa com visagem, com eu vi, o anjo entrou o anjo bateu nos meus ombros, lá no meu quarto, eu acordei, e Deus começou a me mostrar uma revelação. Aí surge uma seita, irmão, surgiu, foi mais ou menos assim. Os lobos vorazes surgem de dentro da igreja própria. Pode passar. O que dentre vós mesmos, por aí vai. Os discípulos deles, tem os discípulos deles aí, irmão, está por aí, pode passar. Jesus amado, já foi. 1:3. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada, oferecendo um novo evangelho. 2 Coríntios está lá. Aqui vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, ou seja, defender, aprofundar. Graças a Deus que hoje, no nosso meio, quando eu digo nosso meio, nós, Assembleia de Deus, irmão. Essa visão de que não pode estudar teologia, já passou. A gente via isso na sede, né, pastor? O seminário veio porque abriu essa barreira que não podia. Irmão, a coisa mais linda é a palavra teologia, irmão. A coisa mais linda, irmão. Deus, logia, estudar. E pastor Zé Adão, e todos aqueles que quiser fazer o curso de diácono, diaconisa, presbítero, mesmo que não seja indicado pelo pastor local da igreja, pode fazer. Vai começar agora esse ano, o pastor Leno vai organizar e na nossa Regional 2 vai ter. Então, fica de olho aí, porque vai ter presencial, estou falando presencial. Ou vai ser aqui na nossa igreja, no pastor Ciro, ou então vai ser na Itaúna, uma dessas 3 igrejas. Amém. Louvado seja Deus. Está aí dado o recado pelo nosso pastor Zé de Carvalho. Tais pessoas consideram seu discurso. Aí, pode passar. Tem mais? Caiu a internet? Só tem até aí, meu jovem? Tem internet, não? Oi? Caiu, não? Nossa, tinha umas figurinhas. Só um momentinho, pastor, que eu gostaria de mostrar. Abriu? Ah, tá.